Bom dia, hoje é dia 20 de outubro de 2019. O pessoal fez uma reforma aqui no horto com as águas fluviais, né? Controle de cheias da bacia do Tremembé. Mas teve essa reforma aqui que não é muito bem vista aos meus olhos, não, com senso crítico, né? Você vê que eles fizeram a reforma até aqui, mas não tem mais o piso aqui para uma idosa, uma pessoa deficiente visual, cadeirante. Bom, não tem nada de acessibilidade. Fizeram a calçada desse lado de cá, mas não fizeram a calçada desse lado de cá. E a população cresce e o pessoal está visitando aqui o Horto Florestal. Aqui ficou muito bonito, porém não tem acessibilidade e ficou uma coisa, meu modo de ver, mal feita. Então você vê aqui, se o pessoal vir aqui até o horto, vão notar que até essa calçada aqui ela tá irregular. Tá mal feita mesmo. Então a gente olha assim no senso crítico, essa placa ela foi colocada aqui no meio. Então dá para passar uma cadeira, um cadeirante, um cego, deficiente visual, dá. Mas vocês vão notar que as outras placas estão do lado de dentro aqui. Então ficou uma coisa meia... A reforma ficou desorganizada, né? Só para vocês entenderem aqui, ó. Então vocês veem que ela ficou no meio. Poderia ter ficado do lado de dentro aqui, né? Onde eu vou fazer com o meu pé aqui, ó. Ficar do lado de dentro. Então poderia ter feito um lado de acessibilidade, inclusive até uma ciclovia aqui, no sentido das bicicletas, né? Porque aqui é impedido de andar de bicicleta dependendo da situação, da área. Então é muito triste isso. O vídeo talvez fique longo, que eu vou filmar até o final lá. Então ficou uma área vaga que também não tem bancos. Eles não têm bancos. Inclusive os bancos de lá do outro lado, lá do outro lado, onde tem os piqueniques, né? E ficou meio estranho, porque os bancos lá estão irregulares, desnivelados. Então vocês veem que aqui poderiam colocar os bancos, poderia ter colocado uma área de lazer aqui também, mas eu insisto na acessibilidade. E na minha família quase não tem nenhum deficiente visual ou cadeirante ou qualquer outra deficiência que não veio aqui no caso falar. Mas tem idosos, né? Então você vê que fica meio complicado, né? Poderiam ter feito, eu não sei como é que chama, mas aquela via que orienta os cegos, né? Isso não tem aqui. Então poderia ter colocado uma ciclovia para poder as bicicletas andarem aqui, né? Poderiam, mas não fizeram. Ó, tá vendo a placa, como eu falei? A placa ela fica do lado de dentro. Então a população passa. Então as pessoas indo e vindo aqui, ó. Indo e vindo, tanto faz. Não tem problema. E aqui mais uma lixeira sem tampa. E vamos de dengue, né? É complicado. A gente não quer discriminar, não. A gente não quer colocar um posicionamento negativo, porque na verdade isso não é um posicionamento negativo, mas é um posicionamento onde tenha o senso crítico. E o senso crítico, ele ajuda a gente nós estarmos melhores, né? Então não importa, eu tô andando aqui, eu tenho 48 anos de idade, então eu tenho uma saúde plena, então eu tô vendo, vocês vão reparar que tá irregular aqui o piso, ó. Quem vier realmente no horto, ele poderia estar mais bonito, ele poderia estar com piso, não digo liso, porque quando chover ou molhar, poderia ficar escorregadio, mas poderia estar melhor, poderia estar mais bonito, poderia ter colocado os tijolinhos aqui, e no meio dos tijolinhos fazer aquela volta, insisto, repetindo, o andar, o caminhar aquelas pedras que marcam para o deficiente visual poder andar, que eu esqueci o nome, me perdoe, eu sou leigo nessa área. Ó, vocês vão perceber do lado de cá que está em reforma, a grama está nascendo ali, é justo, né? Então a gradinha para não passar, porém aqui, ó, poderia ter uma área de lazer, uma área de parque. Eu imaginava que aquela área lá embaixo onde tá as pedras, onde tá, poderia ter feito alguma situação acima para poder fazer um anfiteatro, né? Poderia ter feito anfiteatro. Então vocês veem, fizeram a reforma, são 103 milhões de reais.
e não foi bem usado aqui não. Eu não vejo que o nosso dinheiro foi bem usado aqui não. Eu vejo o nosso dinheiro um pouco foi mal usado aqui, de uma forma crítica, porém construtiva para poder melhorar. Então aqui, ó, vocês veem, né? Nós estamos vendo que não é uma coisa que ficou tão perfeita. Poderia ter feito a calçada do lado de lá também, poderia, mas não fizeram. Entendeu? Ó, mais uma vez a placa aqui, ó, tá vendo? Ela tá do lado de dentro. Então você consegue passar, uma pessoa consegue passar indo e a outra voltando para não ter problema. Então você vê nitidamente que essa situação aqui poderia ter sido melhorada. E aí vocês vê aqui, né, a situação da calçada, estamos chegando ao final. Mas aqui também já tem um tempo que tá isso aqui. Então eu não fiquei muito feliz com essa reforma não. E na verdade não foi uma reforma, né? Foi só com relação às águas, né, fluviais lá que eu vejo. Como você vê isso aqui, ó. Você vê a placa torta aqui, né? Eu tento mandar mensagem para esses lugares aqui, mas nunca me responderam. Nunca me responderam. Então eu finalizo com isso aqui, ó. Poderia ter uma área, ter ficado muito mais bonito, né? E a acessibilidade, né? Como eu acho que poderia ter feito isso, né? Você vê que até a entrada ficou feia. Os caras não fizeram uma coisa bacana. Ficou mal feito mesmo. Essa que é a verdade. Não tem acesso. As pessoas idosas, as pessoas mais debilitadas, né? Elas não conseguem ter acesso. É isso. Obrigado. Desculpe a autocrítica.